Boa tarde, gente. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, estamos sim. Boa tarde, estamos sim. Me sinto muito honrado de ver todos aí, todos que querem. Muito bom. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje. Principalmente para estudar o Evangelho de Jesus, né? Que é uma coisa maravilhosa nas nossas vidas, né? Eliane, nós paramos no exercício 12, não é? Isso. Você explicou. Agora vamos fazer o exercício. Nós vamos fazer o exercício hoje, mas já vamos ver isso já. Eu queria falar uma coisa para vocês aqui. Eu sempre insisto, porque tem sempre gente nova. Mas também a gente sabe que tudo que a gente ouve vai ficando ativo na nossa mente, mas se repete, a gente começa a consolidar. E se a gente se identifica que aquilo é melhor, a gente começa a introjetar. A vida, nós só vamos mudar a nossa vida quando introjetarmos novos padrões na nossa consciência. Não adianta você chegar em casa assim, hoje eu vou brincar com os meus filhos. Vai fazer só hoje, amanhã você não vai fazer mais. Hoje eu não vou ligar a televisão, vou conversar com a minha mulher, você vai fazer só hoje. Se nós não tivermos no coração a humildade, a inofendibilidade, a misericórdia, a pureza de sentimentos, um estado pacificador que tudo compreende, se doa e respeita, nós não vamos amar o nosso semelhante. Então nós queremos mudanças muito rápidas nas nossas vidas. Não existe isso. A mudança nas nossas vidas é um processo, mas é um processo dos mais complicados. Porque nós, quando tudo está bem, você vai ver que o ponto é esse. Está tudo bem na nossa vida? As pessoas estão dizendo que eu sou bonitão. Quando as pessoas me amam, isso não tem muito valor, não. Quando a pessoa diz que eu sou bonito, que eu sou capaz, que eu sou honesto, que eu sou caridoso, essa pessoa não atrita comigo. Então, ela não testa ali o meu orgulho. Não. Porque ela atende às minhas necessidades de reconhecimento e segurança. Todo desafio existencial, ele vai se fazer no diferente. Naquele que pensa diferente de nós. Pode botar isso na cabeça de vocês. Mas sabe por que eu falo isso? Porque as pessoas casam achando que encontraram o príncipe Pocotó. Mas não encontrou mesmo. As pessoas arranjam um namorado, dizem, nossa, encontrei o homem, encontrei a namorada da minha vida, a mulher. Encontrou nada, tu encontrou foi encosto. O que acontece é que nas primeiras fases do nosso relacionamento, nós entramos numa porta larga, onde o outro vai fazer e atender as nossas necessidades. E nós começamos a gostar daquilo que ele dá para nós. E nessa fase que eu gosto do que o outro me dá, eu estou numa fase que eu sempre brinco, a do me engano é que eu gosto, que é a fase da paixão. Só que tem quando o relacionamento se estreita, porque se você vê uma pessoa de 15 em 15 dias, ou de 20 em 20 dias, ou se você vê uma pessoa uma vez por semana e transa com ele, você não vai evoluir nisso aí não. Você vai ficar na sua mesmice, porque aquela pessoa não vai atritar com você. Você está numa porta de muita ilusão. Toda evolução nossa vai se fazer pela proximidade. Pela proximidade. Porque é pela proximidade que nós vamos encontrar os nossos grandes professores. Os nossos grandes mestres. Porque cônjuge é mestre, filho é professor, é mestre. Porque vai nos dar toda oportunidade prática de nós não gostarmos de algumas coisas que ele faz, mas amarmos e compreendê-lo, nos doar e respeitar. Então, o grande problema, Estevam, você pode anotar na sua agenda, é que as pessoas não sabem o que estão fazendo na nossa vida aqui. As pessoas não sabem o que estão fazendo nesse mundo.
A estrutura da personalidade humana, você já começou a estudar isso, o ego ideal, botaram na cabeça da gente que a gente tem que casar para ser feliz. Mentira. Pode casar. Casamento é para felicidade? É, dona Michele. É, sim, senhora. Mas casamento vai ser para felicidade se você conseguir amá-lo. Mesmo sem ser amado. Porque desistir é fácil. Troca de roupa. Mas vai dar errado no outro. Então, eu vejo que as pessoas, elas vivem numa grande ilusão, porque não sabem o que estão fazendo aqui. Eu, hoje, tenho toda a consciência que eu nasci numa escola prática para, perante as pessoas que me incomodam, que me contrariam, aprender a amá-las. Porque se eu ficar na caverna, trancado, ninguém vai encher meu saco lá. Mas então, casamento é uma das primeiras grandes escolas de evolução. Só que o que tem de divórcio hoje é brincadeira. Eu mereço um homem melhor, eu mereço uma mulher melhor. Tu não merece não, tu merece aquilo que tu tem. Valoriza aquele amor que o outro te dá. Mas nós só olhamos para o lado negativo dos outros. Só olhamos para o lado negativo dos outros. E a gente, na paixão, a gente só olha o positivo. E finge que não existe lado negativo. Mas a paixão está ligada a desejo. A paixão é ligada a desejo de satisfazer uma necessidade, que é humana. Necessidade fisiológica, segurança, conhecimento, lazer, isso tudo é humano. Mas a paixão nos faz fixados nesse objeto, automóvel, pessoa, emprego, e a gente bota todo o nosso investimento emocional nisso aí. Segunda grau de escola evolutiva é maternidade. Violenta essa escola evolutiva. Terceira escola evolutiva, ambiente de trabalho. Nossa Senhora! Ambiente de trabalho é uma escola evolutiva diuturna. Chefe é um grande professor. Colegas do mesmo nível são grandes mestres. Subordinado, então, nem se fala. Vizinho que tem cachorro que late é um mestre para você. Aquele que te engana, que te trai, não está traindo você, está traindo ele mesmo. Aquele que mente não está mentindo para você, está mentindo para ele. Bota isso na cabeça de vocês. E a minha pergunta é o seguinte: nascemos que para aprender a amar. Aprender a amar é a nossa destinação aqui. Hoje eu estava vendo um vídeo de pessoas que quiseram definir Deus. Como é que com essa mente aqui, com esse encéfalo aqui, eu vou definir o que não pode ser definido? Nós temos que senti-lo em nós. E Einstein diz que a força construtiva do universo é o amor. Mas não é o que nós chamamos de amor por aí. Amor não é sexo. Amor é muito mais que sexo, porque sexo com amor verdadeiro é a coisa mais linda que existe. Porque o amor transborda no olhar, o amor transborda no abraço, o amor transborda na ternura, na gentileza. Mas não é falsidade, gente. Não é dar para receber. Não. Dar para receber é troca, é egoísmo. O amor é aquilo que sai espontaneamente dos nossos corações. Porque amor é compreender, sem ser compreendido. Amor é se doar sem nada esperar. Amor que se eu compreendo e me dou, querendo outra felicidade, você está amando. Então eu vou dar um desafio para vocês. Quem já teve um casamento terminado? Eu já. A partir dali, desejo o melhor para aquela pessoa que se foi. Desejo o melhor para ele. Não tem que viver mais na cama dele, mas ore para que ele seja feliz com as escolhas. Ora para que ele tenha lucidez. Ora para que ele possa olhar para dentro de si e verificar quanto ele se engana. Quanto ele está se enganando.
Porque é isso que eu vejo em consultório. É isso que está levando as pessoas a doenças graves. Existe um grande mestre, chamava... ele escreveu um livro, Quem Ama Não Adoece. Dr. Marco Aurélio, se eu não me engano o nome dele. Ele era um médico que viveu em São Paulo, era um pernambucano. Ele escreveu um livro assim, Quem Ama Não Adoece. Porque quando a gente ama, não tem estresse. Quando a gente ama, a gente não pensa em nós. Porque colocar as nossas necessidades acima das necessidades do outro, isso não é amor. Isso não é amor, porque se eu coloco a minha necessidade acima da necessidade do outro, eu vou estar orgulhoso. Qualquer coisa que ele faça, eu vou julgá-lo, vou ter ofendibilidade. Colocar minha necessidade acima, quando eu for contrariado, eu vou pisar nele. Eu vou dar de demo. Eu vou dar de anjo, vou agir com covardia. Sim, querido. Não, 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 não. Põe a sua necessidade abaixo. Vai direto para o amor incondicional. Sua necessidade abaixo não quer dizer que você está se anulando, não. Você está começando a amar. Colocar a sua necessidade abaixo é que a maternidade faz. Você não dorme para cuidar do seu neném. Você não tem tempo para tomar banho para cuidar do seu neném. Você vira uma noite porque ele está com febre. Você esquece de você. Porque quando eu ponho a minha necessidade abaixo, eu amo de uma forma verdadeira. Dar para receber não é amor. Ouvir para ser ouvido não é amor. Ajudar para ser ajudado não é amor. Amor é uma coisa que proporciona felicidade ao outro, que nada espera e tudo dá. Então, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Por que esse mestre veio aqui, gente? Ele não precisava estar aqui. Ele precisava formar 12 discípulos para a propagação daqueles ensinamentos. Ele veio alterar a lei antiga. Ele veio colocar aquela pitada de amor. Porque eu quero falar uma coisa para vocês. Sempre vou botar um videozinho todo dia. Preste atenção. Sem amor, não somos nada. Sem amor, nós não somos nada. Sem amor, nada podemos fazer de bem para o outro, nem para nós. Mas vamos começar a entender aqui qual é o objetivo desse nosso trabalho. Eu não vou mudar ninguém. Eu não vou mudar nenhum de vocês. Mas minha praga vai pegar vocês, você pode ter certeza. Não vou mudar. Porque quem vai mudar de vocês é o sofrimento. 7% do que me ouvem começa a mudar a vida porque está começando a entender. Não é, seu Estevão? E eu estou cansado de sofrer. Tenho certeza que vocês estão. Mas eu hoje sei que para não sofrer, eu tenho que vencer meu orgulho, a minha ofendibilidade, o meu egoísmo, esse estado meu que não é um estado pacificador. Eu tenho que vencer a mim. Não queira vencer o outro. Você não vai vencer o outro. Vença a si. Olha, eu mandei esse convite hoje para 1.500 pessoas. Estevão, 1.500 pessoas eu mandei esse convite hoje. Vão entrar aí, se entrar, já entraram 70. Se entrar um pouquinho mais, eu já estou feliz. Porque o nosso trabalho, Estevão, pode botar isso no seu coração. Nosso trabalho aqui nem é quantitativo, não. Assim, Mas sem amor, Estevão, eu não sou nada e eu nada vou conseguir construir para vocês. Sem amor, nós somos, como diz Paulo, nós somos um sino que badala. Bem, 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 mas não atrai ninguém. Porque quando a gente ama com olhar. A gente ama com a preocupação. A gente ama com o nosso carinho, com a nossa atenção. O amor tem uma amplitude. Porque tudo que é construtivo é amor. Gentileza é amor. Carinho é amor. Preocupação é amor. Mas todos esses sentimentos do coração nosso, eles caracterizam
Porque se eu não compreender a maior necessidade do outro, eu não vou me doar para ajudá-lo, nem materialmente, nem afetivamente, nem em tempo ouvindo. Se eu não tiver amor, compreendendo, me doando, eu não vou respeitar aquela pessoa, gente. Então hoje os lares, os casamentos, são palco de duas pessoas estranhas. E as pessoas estão sempre querendo alguém para lhe fazer feliz. Tem uma pessoa muito querida que estou vendo aí que eu falo isso para ela. Não queira que o teu marido mude. Não vai mudar, não. Você pode arranjar o homem que você quiser. Você só vai ser feliz quando essa felicidade está dentro de você próprio. Porque é muito fácil a gente apontar os defeitos dos outros. Nós somos ainda muito pequenos. Somos ainda muito pequenos. Então, eu vou botar um videozinho, 5 minutos para vocês. Sem amor, não somos nada e nada poderemos fazer por nós, nem pelo outro. Presta atenção nesse vídeo, que é a introdução que nós vamos fazer hoje, porque hoje vamos estudar o Evangelho de Mateus. Para quem está com o Evangelho em casa, não precisa estar com a apostila. Nós estamos no capítulo 5 de Mateus, vamos estudar o versículo 20, do 43 ao 48. Capítulo 5 de Mateus, versículo de 43 a 48. Nós estamos estudando aqui Jesus colocando a lei do amor em cima da lei mosaica. Não revogando ela, mas aprimorando com outro processo. Então vamos ver 5 minutos, mas esse vídeo não é para ouvir, gente, é para pensar, é para introjetar, para dizer o que o Wilson está dizendo para mim aí. Não é para assistir, isso não é cinema, isso aqui não é curso, não estou dando curso, isso aqui é um processo de mudança de coração de vocês. Sem amor, nada seremos. Sem amor, nada faremos em prol de nós próprios. O que seria do nosso trabalho em favor dos necessitados sem um plano de Deus a nosso favor? Esse plano de Deus nem sempre nos levará para caminhos agradáveis, porque muitas vezes nesses planos os nãos acontecerão, nos criando dificuldades que vão nos dar a oportunidade de evoluir através da prática da humildade, da compaixão do nosso próximo. Nos planos de Deus, no solo das nossas vidas, brota o alimento necessário apenas para o nosso corpo. Não. No solo das nossas vidas, brota o alimento para o nosso corpo, para a nossa nutrição, mas também para o enriquecimento, para a alimentação do nosso espírito. Mas para isso é necessário abrirmos as nossas almas para novas possibilidades, para que possamos receber a inspiração do alto, mas sempre confiando e acreditando que esse amparo não faltará em nossas existências. Nada nos faltará em termos de amparo, porque os desígnios do nosso Pai nos darão segundo as nossas maiores necessidades e não segundo os nossos desejos, mas nunca faltará esse plano a nosso favor. É que nós achamos que Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus escreve certo por linhas certas. Então, todo o nosso trabalho em prol de uma sociedade melhor repousa nessas concessões,
nessas concessões, nessas dádivas, nesses talentos que a vida nos deu. E nos deu, mas como empréstimos provisórios, para que nós possamos potencializá-los, multiplicá-los. Mas não podemos, diante dessas concessões que a divindade nos deu, fechar as portas dos nossos sentimentos, fechando a nossa mente, impedindo que as influências maiores do nosso Pai Celestial venham nos acompanhar. E nos acompanhar e muitas vezes nos reeducar ao estarmos realmente afastados do caminho do bem. Tenhamos a consciência que Cristo sempre estará vivo em nós e nunca morrerá, mesmo que esqueçamos dele, ao abraçarmos o orgulho e o nosso egoísmo, a nossa ofendibilidade, a nossa maldade, a nossa incompreensão, os nossos apegos e o nosso desrespeito ao outro. Ele não esquece de nós é que esquecemos dele. Devemos honrar o Cristo sem o testemunho do nosso sacrifício pessoal? Jamais. Honrar o Cristo só conseguiremos através do nosso sacrifício pessoal, onde abriremos a mão dos nossos interesses, das nossas necessidades imediatas, para segui-lo servindo aqueles que precisam muito mais de nós. Nessas concessões da divindade para nós, tenhamos a certeza que as provas rudes e dolorosas acontecerão no nosso caminho. Essas pedras irão machucar nossos pés. Mas devemos enfrentar essas dificuldades compreendendo, mantendo uma alegria, uma esperança em nossos corações. E ao manter essa alegria e essa esperança, estaremos prontos para abraçarmos a irmã resignação, através da nossa renúncia pessoal. Porque só através dessa renúncia de nós mesmos, nós vamos alcançar essa paz interior e essa felicidade que não tem preço em nossos corações. Deus nos concede essa paz, mas só depois da nossa luta incessante para a conquista de nós mesmos. Conquista que será alcançada através principalmente da virtude de humildade, onde reconheceremos nossos erros, nos sentiremos fraternos, não julgaremos, estaremos sempre gratos por tudo que a vida nos deu. Precisamos saber que muitas vezes nos sentiremos abandonados e desprezados pelas indiferenças do mundo, mas nunca estaremos sozinhos. Que assim seja em nossas existências, que nós tenhamos essa nova consciência. Paz e bem em seu coração. Santo Paulo. Agora, vamos ver a segunda parte da frase. Mas você não pode ser bom sem fazer o bem. Você não pode ser bom sem fazer o bem. Porque sem o bem, a palavra bem significa amor. 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 Ó, você pode dizer gentileza, amor. Preocupação pelo outro, amor. Você pensa que o amor tem uma fórmula mágica? O amor se faz com um olhar, gente. O amor se faz com uma gentileza. O amor se faz com um ouvir atencioso, faz com tudo. O amor é a dinâmica das nossas vidas. E foi isso que Jesus veio. Então, aqui agora, no capítulo 5, ele vem começar a alterar a lei de Moisés. Porque nós não podemos mais viver no olho por olho, dente por dente, gente. Isso já foi.
Então, eu botei aqui, ó, projeta aí. Eu vou insistir nisso até eu morrer na minha vida. Mas bota lá direitinho que você não está focando direito. Ó, lá, eu botei lá, olha o título que eu botei. A dinâmica do amor do Cristo de Deus em nós. Por que é dinâmica? Porque não é uma coisa estática. Por que é dinâmico? Porque não é uma coisa estática. As pessoas entram aqui na nossa palestra e vão embora. Eu vejo. 78, 77. As pessoas entram e vão embora. Porque aqui, meu filho, eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Eu estou aqui para contrariar. Jesus disse assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Você entende o que é isso, Estevão? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão. Porque eu não quero que... eu vim trazer a verdade, independente de... E a verdade dói, a espada, ela corta. A verdade dói, corta. É por isso que as pessoas entram e vão embora. Porque tem que comer a pizza. A pizza ele pode comer qualquer dia. Mas olha, 1h30 por semana é zero para você. Mas ninguém investe isso. Então, olha, tá aqui, ó. Passo 1. Viver com Cristo. Viver com amor. Mas o que é isso? O que é viver com? É a fusão da simbiose. Viver bom, viver com Cristo, que eu sublinhei a preposição com ali, viver com Cristo é viver nessa simbiose, é fazer para o outro o que eu gostaria que ele me fizesse. É isso que Cristo começa a mostrar na lei de Moisés. Viver com Cristo é não fazer para o outro o que eu não gostaria que ele me fizesse, é a lei do amor. Viver com Cristo é viver segundo a lei do amor, porque toda vez que você se afasta da lei do amor, você sofre. Porque quando eu me afasto, eu não amo o outro em primeiro lugar, eu vou sentir angústia. Mas se eu amo o outro em primeiro lugar de verdade, eu sinto paz. Mas o que nós temos que entender, vocês estão confundindo amor com hipocrisia. Aí eu ouço tanto ele. Minha mãe engoliu meu pai 50 anos e vice-versa. As pessoas não deixam o outro falar. A gente tem que ouvir para... Eu falei isso aqui já, ó. Ouvir para compreender, não é para responder. É o que está acontecendo na vida. As pessoas ouvem para responder, para se defender pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo. Viver com é viver em tudo mudando a sua vida. Viver com Cristo, viver com Deus no coração, viver com amor no coração, é tudo sinônimo. Mas se eu vivo com, eu vou viver pelo Cristo. Você sabe o que significa isso, Estevão? Está aqui sem nenhum interesse. É dar sem nada esperar. Eu não estou fazendo isso para vocês me aplaudirem. Porque se você faz para ser aplaudido, é o que ele vai começar a falar. Você já ganhou tua paga, ó. Você vai ver. Ele vai ver que nos próximos versículos depois desse de hoje, se você faz para ser aplaudido, você já ganhou a sua paga. Você recebeu uma necessidade de reconhecimento, você atendeu a sua necessidade de reconhecimento. Fazer alguma coisa para não brigar não é amor, você está ganhando lá a segurança que você queria. O amor é que quando a gente viver pelo Cristo, viver por Deus e pelo amor, é proporcionar a felicidade ao outro, mas fazer tudo sem o mínimo interesse. É o que nós não estamos fazendo. As pessoas estão dando, mas querem receber alguma coisa. Esse é o nosso maior erro. E eu quero dizer, gente, eu tenho uma boa notícia. Estamos um dia mais próximo do pé junto, mas estamos mesmo. Nós estamos um dia para nos separar desse corpo. Estamos com um dia para separar da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, porque nós não temos nada nesse mundo. A única coisa que nós vamos levar é esse amor ou a ausência dele, predominante nas nossas vidas. Então, viver pelo Cristo não é fazer por você. Quando a gente acorda de noite para cuidar de um filho doente e não dorme, eu estou vivendo com amor e pelo amor. Porque o pelo já é dinâmica, Estevão. Viver com é um estado intrapsíquico. Eu vivo com amor porque eu vivo segundo a lei de Deus, a lei do amor.
Agora, quando eu vivo pelo, eu boto na dinâmica da minha atitude. Tudo eu faço pelo bem comum. Ah, então viver pelo Cristo não é buscar elogio, nem buscar segurança, não é buscar alguma coisa que você tem interesse. Porque se eu vivo pelo, aí eu vivo para a dinâmica maior que viver para Cristo. Passo 3. Ó. Passo 3 eu vivo para Cristo. Sobe um pouquinho. Viver para Deus, não é? Viver para amar. E viver para amar é colocar amor na sua vida para que você seja um agente desse amor. Viver para amar é para compreender sem ser compreendido. É se doar sem nada esperar. Respeitar sem ser respeitado. Agora, preste atenção. Eu tenho esses 3 passos que vão mudar a vida de vocês. Viver com, viver pelo e viver para. Para o amor. Mas, mesmo assim, você tem que confiar na regência da lei do amor sobre você. Porque o nosso livre-arbítrio, ele tá enfiado nessa lei do amor aí. Quando você fere essa lei do amor, vai ter consequências. Quando você faz para o outro o que você não gostaria que ele fizesse. Então, confie na regência da lei do amor sobre sua vida. E essa lei do amor, ela vai te dar paz quando você amar. Mas ela vai te dar angústia quando você não amar. Porque essa lei do amor está inscrita dentro de ti próprio. É a sua própria consciência que vai cobrar isso de você. Então, pode começar a confiar na regência. Deus não vai lhe dar segundo seus desejos. Esquece isso. Você está querendo um príncipe encantado? Não vai encontrar. Vai encontrar um sapão. Está querendo botar felicidade em filho? Não vai ter. Vai ter o filho e não vai ser feliz. Está botando felicidade em dinheiro? Vai ter o dinheiro e vai ser a pessoa mais infeliz do mundo, com a mente completamente vazia. Liga a televisão, vai ver os filmes, é só besterol. É só as pessoas terceirizando suas felicidades. Então, vamos ver o que está escrito aqui. Eu vou pedir para minha amiga Eliane, para ela ler o versículo 43, 44, 45, 46, 47, 48. Versículo 43. Ouvistes o que foi dito por Moisés: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Versículo 45. Para que vos torneis filhos do Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Versículo 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também mesmo? Versículo 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os gentios também mesmo? Versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Quem tem... Olha, eu já falei 100 vezes, ó. Quem quiser apostila, quem está na Escola de Amor e Vida, está num grupo, liga para Amanda. Amanda, manda para mim, ó. Ela manda um eletrônico, vocês imprimem, caderno como o meu aqui, ó. E você tem todo o Evangelho de Mateus com as perguntinhas. Quem não tem, quem está no Evangelho público também não precisa. Eu vou ler a pergunta, vocês anotem a pergunta e eu vou responder. Então, lê a primeira pergunta para a gente começar a estudar isso de uma forma mais sistemática. Vamos lá. No versículo 43. Ouvistes o que foi dito por Moisés: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, eu vou fazer a pergunta para todos, né? Vamos lá. Letra A. Qual o objetivo de Moisés ao afirmar: amarás o teu próximo? Então, vamos lá. Vamos parar aí. Por que Moisés disse, amarás o teu próximo? Qual era o objetivo dele? Vamos lá. Vamos discutir isso. Ele... Amar as pessoas que estão na família, que estão das relações, que estão do círculo de convivência.
tudo bem. É Tavares, né? Tavares, você vai entender uma coisa. Moisés era um ser muito evoluído. Mas ele não podia falar tudo, entendeu, Tavares? Mas olha só. Ele tinha que colocar naquele povo, de certa forma, a introdução da lei do amor. Amarás o teu próximo. O próximo pode ser o vizinho, né, Tavares? Mas você tem razão. Talvez naquela época o próximo fosse os entes familiares. Até aceito. Mas Eu também falei todos que estão no círculo, todos que são os apegados, como o padre Isso. Então, ele tinha, Tavares, que fazer uma dinâmica para que o amor começasse a imperar naquelas tribos, entende? Amarás o teu próximo. E o amor é uma coisa que já habita em nós, né, Tavares? Então, Moisés não tinha um mau objetivo. Mas olha só, qual é o objetivo de Moisés ao afirmar amarás o teu próximo? Ele precisava criar uma coesão de fraternidade naquelas tribos, considerando o próximo como aquele irmão que está ali, entendeu? Até a gente começa, Tavares, naturalmente, para nós, o nosso próximo são os nossos consanguíneos, são aqueles que habitam no mesmo teto, tudo certo. Então Moisés, ele tinha que colocar alguma coisa naquelas tribos que ele estava trazendo lá do Egito, para que houvesse uma comunhão, não é? Para que os instintos, na verdade, de sobrevivência pudessem ser atenuados. Muito bem. Então, está claro isso? Alguma pergunta sobre a primeira letra aqui? Ó? Qual o objetivo de Moisés ao afirmar amarás teu próximo? Ele precisava criar um estado de fraternidade entre as pessoas. Ok? Vamos ver a letra B. Lê lá, Eliane. Letra B. Porque Moisés teve que dizer ao homem daquela época, odiarás o teu inimigo? Essa eu quero ver. Mas ele diz, também odiarás o teu inimigo. Quer dizer, aquele que é fraterno, Tavares, aquele que é amigo é o outro, é o próximo. Aquele que é fraterno é o próximo. Mas aquele que se torna inimigo, aquele que confronta, e a gente confronta de muitas formas, você tem que odiar. Quem responder essa está começando a entender muita coisa. Por que ele falou isso? Ele disse tudo que ele falou. Amar o seu próximo, ele não poderia falar, como Jesus fala, amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é? Faça para o outro o que você gostaria que ele fizesse. Não, ele disse assim, ó, mas odeia o teu inimigo. Então eu vou fazer uma pergunta. Onde está o inimigo? Dentro ou fora? Dentro. O inimigo está dentro ou está fora? Quem está dentro de nós são os adversários. Você sabe quais são os nossos adversários, gente? O orgulho. Esse é um grande adversário. Segundo adversário, o orgulho é o primeiro. A ofendibilidade. Terceiro, o egoísmo. Quarto, a maldade. Quinto, né, a impureza de sentimentos que nós temos. Sexto, todo estado de incompreensão, de apegos, que é forma de egoísmo e de respeito ao outro. Então a gente acha que o adversário está fora. Não, o adversário está fora. Quem está fora é nosso irmão. Mas ele disse assim, ó, mas odeia o teu inimigo. Mas por que ele falou isso? Você seria que naquela época, se falasse amai os teus inimigos, ele seria aniquilado, né? As pessoas não estavam preparadas para esse passo que veio com Jesus. Isso aí, que era a lei do amor. Então, para manter o controle daquele povo, ele não pôde contrariar os instintos. Ele começou a tentar amolecer os instintos, dizendo assim, ó, ama o teu próximo, hein? Mas olha, gente, odeia o teu inimigo, hein? Mas por quê? Vamos ver se vocês entendem isso.
O conceito de pecado que foi colocado por Constantino no ano 300 no Evangelho, que não tinha, colocou na religião que nós somos pecadores? Michele, você é pecadora? Sim. Não, senhora. Você é imperfeita. Mas disseram que você era pecadora, que tu ia para o inferno. Me projetaram isso, né? Pecador é a vovozinha. Olha só. Mas vocês vão me dizer assim, eu sou contra isso? Não sou, não. A pessoa com medo do pecado é um freio, hein, Estevão? A pessoa com medo do pecado controla os seus erros, sim ou não? É lógico. Lógico. Então ele botou o temor. Entendeu, Michele? E eu escutei isso na minha infância. Não da minha mãe. Eu escutava do padre na igreja. Então, você tem que entender o seguinte, quando ele botava o conceito de pecado de inferno, e a religião adotou isso, não é de Jesus, ninguém quer ser pecador. Agora vamos lá. Agora me explica, Estevão, por que ele botou odiar o teu inimigo? Pensa no mesmo raciocínio que eu estou colocando para você. Vai lá atrás desse raciocínio. Isso daí, ele continha o povo para não extravasar aquela ignorância que... Isso aí. Porque É uma forma de controle do povo. ele controlava o povo. Ele não falou de pecado, mas ele diz assim, ó, o cara que te odeia, você odeia ele. Porque a lei italiana é o seguinte, matou, morre. Odiei meu inimigo aqui, ó. Roubou, corta a mãozinha dele. Roubou de novo, corta o pé. Então, isso foi forma dele manter o controle. Se você não agir corretamente com o seu próximo, ele vai te odiar. E vai te criar problema. E como a gente não quer criar problema, entendeu, Michele? A gente contém. Tem o mesmo efeito do pecado, entende? Vocês compreenderam? De contrapor, né, Deus? É. E tem uma parte da Bíblia, né, que também penso na memória, que fala, dessa época era olho por olho, dente por dente. Sim. Então, se a pessoa te fizesse o mal com mal, você ia pagar. Então tinha essa, até a vinda de Jesus, foi essa a semântica para Isso aí. realmente controlar as nações, que eram muitas, né? Entendeu, Tavares? Era um freio. Ele tinha que botar esse freio. Tá bom? Agora, pergunta C. Nesse caso, quem é o inimigo? Algo interior? As imperfeições? Ou alguém, uma pessoa conflitiva? Vamos lá, quem é o inimigo? Uma pessoa conflitiva. De cada pessoa, a pessoa. Então, eu vou perguntar para você. Você está casado, Tavares? Sim, Quem é teu inimigo aí? nenhum. Teu marido. Não tem. Teu marido... Não é. Não, eu sei que você não vê ele assim, mas na lei mosaica era assim, entende? E, na verdade, bastava o outro tratar mal, ele era digno de receber o ódio, entende, Tavares? Mas, então, eu vou fazer uma pergunta. Isso está atual ou não hoje, Tavares? Tá mais, eu acho que hoje tá pior. Então, vamos lá. Você faz cara feia pro teu marido? Eu vi de médico, eu sou perfeita, né? Cara feia é ódio, minha filha. Cara feia é ódio. Você fala mal dele por trás, Tavares? Não, Ah, você é uma santa, entendeu? santa não sou, mas não falo mal dele. Não, graças a Deus você não fala. Vamos lá. Quantas vezes você já agiu com egoísmo com ele? Muitas. Ódio, minha filha. Vocês estão entendendo o que significa a palavra ódio? O inimigo, ó. Então eu botei assim, quem é o inimigo? Algo interior? Não. Interior, teu inimigo, são todos os seus instintos. O maior inimigo que nós temos é o orgulho. Segundo, a ofensibilidade. Terceiro, o egoísmo. Quarto, a impureza dos nossos sentimentos. São esses inimigos que nós temos que vencer nessa vida. Não, esses adversários que eu tenho que vencer. Quem está fora de mim é meu irmão. Então a gente reforma. O nosso irmão, quando ele está adverso, Jesus disse, agora dá outra face para ele.
Então Jesus veio reformar completamente esse conceito mosaico. Mas quem é o inimigo? Para Moisés, o inimigo é quem está fora. E isso era uma forma de frear aquelas tribos. Olha, não sei se é verdade, mas disse que eram 400 mil judeus. Era gente pra caramba. E a primeira coisa que Moisés fez, Tavares, foi criar um exército, uma força militar. Eu vi essa semana ainda 600 mil judeus. 600 mil, uns dizem 400. Era muita gente, minha filha. Estava na Bíblia, se a Bíblia está falando certo, não sei. Não sei. A cidade de Indaiatuba aqui, eu acho que está chegando a 300 mil. 2 cidades de Indaiatuba é muita coisa. Então você vê que ele era a lei, filha. Ele era o juiz, ele era a lei, ele fazia tudo. Coitado, a responsabilidade dele era imensa. Tá claro? Então, entenderam o que Moisés quis dizer? O que ele quis dizer? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu estou destrinchando isso aqui, hein? Alguma pergunta? Vamos lá, ajuda lá. Quem quer fazer uma perguntinha? Ninguém? Maravilha. Então vamos lá. Número 2. Vamos ver o versículo 44 agora. Eliane, lê para mim aí. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, o que significa quando vocês lerem o Evangelho? Eu, porém, vos digo. Estevão, o que significa eu, porém, vos digo quando Jesus? Em verdade. Em verdade. Mas o que significa em verdade? Eu, porém, vos digo. Trolha! Sabe o que é trolha, Michele? Ó. Quando Jesus fala isso aqui, é chumbo no nosso lombo. É chicotada em nós. Quando ele diz assim, eu, porém, vos digo, ó, abre teu olho, porque se tu sair fora desse padrão, tu vai dar murro em ponta de faca, tu vai sofrer, tu vai terminar teu casamento, tu vai fazer bobagem, tu vai levar tanta lambada nesse lombo, porque não brinque com a lei de causa e efeito. Não brinque. Semeou, Eliane, colhe. Semeou, colhe. Eu, porém, vos digo, amai os vossos. Nós discutimos na quinzena passada só isso. O que é amar os vossos inimigos? Vamos lá. Quem quer falar? Ana Paula Ramires, o que é amar os vossos inimigos? Amar mesmo com tudo, né? Ela falou. É amar mesmo não gostar da amar, sem ser respeitar, sem ser respeitado, compreender, sem ser compreendido, e doar sem nada esperar em troca. Ô, salvei uma mara do purgatório. Se eu deixar isso no teu coração, minha filha, eu já posso morrer sossegado, entendeu? Eu só escuto isso há 10 anos, agora está virando valor. Agora que está virando valor. Você pensa que é rápido, Ana Paula? Não, minha filha. Amar os inimigos é amar o seu semelhante, porque o inimigo era uma entendeu? Não é. Agora, amar o inimigo é dar para ele, Ana Paula, sem nada esperar, entendeu? É compreender sem ser compreendido, é respeitar, porque aqui é a essência do amor. Você quer definir amor com 3 verbos? Porque a dinâmica do amor é compreender, você vai respeitar. Qualquer ato amoroso que vai se enquadrar nesses 3 princípios. Então, vamos lá. Então, ele diz orai, ó. Orai é elevar-se. Ó, elevar-se pelos que os perseguem. Vamos ver agora, então, o que é amar os inimigos? É compreender, é se doar e respeitar. O que é orar pelos que vos perseguem? Vamos lá. Vamos lá. Desafio. Concordo. Matou a pau. Porque orar não é Ave Maria cheia de graça, tá certo? Orar não é Pai Nosso, não é recitação de palavras. Orar, foi Tiago que falou, não foi? Orar é se elevar em sentimento. E se eu me elevo em sentimento, eu estou predisposto a dar o melhor para ele.
e elevar em sentimento, todo ato de amor é um ato de oração. Você ora com um olhar, você ora com um abraço, você ora com uma gentileza. Todo ato de amor é uma oração. Mas na medida que eu me elevo, eu quero o melhor para o outro. É isso que é orar. As pessoas, mas de noite pode dizer assim, ai meu Deus, ajudar o fulano que não está bem. Pode. É desejar o bem para ele. Aquela pessoa te abandonou, puxa meu Deus, eu oro, eu peço que ele seja feliz nesse caminho, que ele encontre essa felicidade do jeito que ele quer. Orar não é desejar mal ao outro, gente. Orar é querer o bem. A gente ora com uma gentileza, porque é amor. A gente ora com abraço, a gente ora com a ternura. A gente ora emprestando aquilo que nós não temos para fazer o outro feliz. O grande amor verdadeiro é aquele que ora. Mas ele ora amando. Eu oro amando e amo orando. Ah, entendi isso aí. Anotou, Estevão? Eu oro amando e amo orando. Orar é tudo na nossa vida, é nos elevar a cada dia. Olha, o que eu tenho de carinho aqui pelas pessoas. Eu vejo a Suzeli, tenho um carinho imenso por ela. Eu vou ter ser ingrato, porque eu não vou falar todos que eu não consigo ver aqui. O Arruda é meu irmão de mais de 50 anos. Eu vejo tanta gente querida no meu coração aqui, gente, que eu fico feliz. Estevão, alma da minha alma, que eu conheci há pouco tempo. Eu vejo aí, puxa, a Vilma, eu vejo a Ana Paula, eu vejo todos vocês, mesmo os que eu conheci agora, porque não tem essa distinção, não, gente. O amor é uma coisa tão linda que nós não temos preconceito, então nós precisamos nos elevar realmente nesse processo. Então vamos lá. Letra A. Hein, Tiago? Deus o ajude e não me desampare. Uma maneira de orar. O teu nome é Tiago? Isso. Você falou Deus o quê? Não, uma maneira de orar. Eu tenho uma pessoa aqui. Enfim. Que Deus o ajude e não me desampare. Desejando o bem. Você tem a voz de um amigo meu baiano, do Lauzemir. Mas tu tem a voz de um amigo baiano que é muito caridoso, muito legal, hein? Mas entendeu? Deus nos ajude e não nos desampare. Então lê lá, Eliane, a letra A. A letra A? É. Ah, sim. Qual o estado de ego empático? Compreensão, doação, respeito ao nível de consciência, necessidade do outro. E da autoestima que sugere o comportamento pregado por Jesus neste versículo? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: que estado de amor é? Que estado de amor? De ego empático. Ego empático, na psicologia moderna, na psicanálise moderna, chama-se amor, tá? Qual o estado de amor ego empático? Quando ele diz assim, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Qual desses estados é o predominante, Estevão? Compreensão, doação, respeito ao nível de consciência e necessidade do outro. Qual deles é predominante? Deixa eu só ver aqui. Você falou quais? Doação? Compreensão, doação e respeito ao nível de consciência do outro. Jesus disse assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Qual o nível predominante de consciência nisso? Eu acho que é a doação, porque eu doando, para eu doar eu preciso respeitar. Compreender. Eu vou dizer para você, está certa a sua resposta, mas está incompleta. Doação é um estado de amor perante os inimigos. Então, vai lá, outro desses aí. Mas eu acho que é um respeito. É respeito ao nível de consciência dele, Estevão. Sim. Lógico, matou a pau na pau. Se eu respeito, é o que Jesus fez na cruz. Estevão,
Olha, ele não... o cara era inimigo dele, está crucificando ele. Mas ele diz assim, pai, ó, perdoa você que não tem nada para perdoar. Olha o que ele falou lá. Eles não sabem o que fazem. Se eu compreendo, Ana Paula, que aquele que me abandonou, aquele que me traiu, aquele que me humilhou, aquele que julguei egoísmo, não sabe o que faz, aí eu estou amando ele. O princípio aí, Estevão, é respeito ao nível de consciência. Agora, o que vem, que você não pode separar, por isso que eu disse que a tua resposta é incompleta. A partir daí você tem que compreender, não concorda? Sim. E aí você vai se doar. Porque a dinâmica do amor, ó, Estevão, só há respeito quando você tem compreensão e doação. Porque se eu não compreendo, já é desrespeito. Se eu não me dou, já tem desrespeito. Então não dá para separar essas três coisas. Não dá. O que eu quero que vocês entendam é que a dominância, quando você tem uma pessoa de cara feia na tua frente, Estevão, entendeu, Eliane? Quando o outro está falando mal de você, quando o outro está agressivo com você, a predominância é aquilo que Jesus mostrou na cruz. Pai, perdoa você porque ele não sabe o que faz. Ele não está bem naquele instante, entendeu? Vocês entenderam o que eu estou explicando? E para ele está correto. Para ele está correto. Isso aqui é fantástico, gente. Ele não sabe o que está fazendo ali. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Beleza. Vamos lá. Lê a letra B. Por que Jesus não disse, gostai dos vossos inimigos e se amai? Eliane me responde essa. Por que ele não disse gostai dos inimigos? Porque o meu inimigo, na verdade, ele é meu amigo verdadeiro. Porque ele vai me dar a oportunidade de... Não. Não? Porque se você é uma psicanalista bacana, então preste atenção. No teu consultório, as pessoas que estão lá estão regendo a sua vida pelo gostar ou pelo amar? Estão regendo a vida deles pelo gostar. Se elas estão apaixonadas? Pelo gostar. E se ela está regendo pelo gostar, ela está dando para o quê? Para receber. Dando para receber. Mas se você der para o teu inimigo para receber, ele montou em cima de você. Tá claro isso que eu estou explicando? Preste atenção. Michele, preste atenção. O inimigo está dentro da nossa casa. É aquele que me contraria. Tá? A cara feia do outro é um ato de um inimigo. O egoísmo do outro. Se eu disser assim, gostai do inimigo, o que eu vou fazer? Vou dar uma de anjo. Eu vou fingir ouvir para poder dar uma transada hoje à noite. Eu vou ir ao supermercado para que o outro diga que eu sou um bom marido. Eu estou dando para receber. Não é dar para receber para o inimigo, não. Entendeu? Não é dar para receber, entendeu, Estevão? Sim. Ah, é amar. E amar é o quê? Vem pelo respeito que eu compreendi que ele não tem nada melhor para me dar, concorda? É compreendê-lo, sem ser compreendido naquele instante, que está te crucificando. É me doar e aí respeitar ele. Então, nunca reja a sua vida pelo gostar. Porque se o seu casamento, na sua relação, está pelo gostar, você vai entrar por um cano. Porque você está usufruindo egoisticamente do que o outro está te dando. Então, eu não gosto da minha mulher. Não gosto. Eu amo ela profundamente, verdadeiramente. Vocês não têm ideia como. Mari Seconella, tu entendeu esse conceito? Eu entendi. Eu tenho uma questão aqui. Deixa eu abrir minha câmera aqui, daí você me vê. Pronto. Diga. Para mim, faz mais sentido, eu consigo melhor respeitar e me doar quando eu consigo compreender. Sim. Eu tenho bastante dificuldade, como você disse que o respeitar é o que vem antes. Não vem. Vem antes o seguinte. Lembra que não sei se você estava semana passada, que Jesus disse assim: perante aquele que te perturba, silencia e mantenha a sua humildade.
Porque ele disse assim, se os seus exemplos de amor não mudaram ele, não é a sua palavra que vai mudar. Você compreende? Então eu vou fazer uma pergunta. Uma pessoa que está com cara feia na frente, adianta você questionar a cara feia dele? Não. Compreende? Não adianta você questionar. Então a primeira coisa que você tem que entender é que ele não sabe o que está fazendo naquele momento, concorda? Concordo. Aí, mas não dá para separar as três coisas. Você tem razão, filha. Ó, se eu percebo que naquele instante ele não sabe o que está fazendo, eu vou manter o silêncio com humildade, concorda? Mas você já está entendendo. O que fica por último é a doação. A doação é o ato, então, de se oferecer. Amor, posso te ajudar em alguma coisa? Mas a palavra entendimento, a palavra compreensão com respeito, elas são altamente complementares. Então, o que eu posso dizer é que o primeiro ato seu de calar é entender. E entender que ele não sabe o que faz. Aí você compreende o estado que ele está vivendo. Isso é semântico, isso é bobagem. O que você tem que entender é que você tem que controlar o impulso selvagem já de mandar ele a merda, dá mais de demo, né? Peraí, posso perguntar uma Pode. coisa, um exemplo? Pode. Então tá na aula, sou eu, né? É. Vamos lá. Eu tenho uma banda, que você sabe, e eu tive eu estava muito cansada, porque eu dirigi muito tempo, e tive uma desatenção rítmica. A banda não é minha profissão, então, né, enfim, mas eu tive uma desatenção. Você atravessou? Atravessei. Pronto. A hora que eu estava sem retorno, não ouvi, a hora que eu atravessei, eu olhei pro baterista e pro pianista, do tipo, melhor vocês pararem para eu continuar e vocês entram de novo. Porque não tinha. Eu errei ali. Você estava sem retorno no ouvido? Sem retorno. Eu não estava ouvindo nada. Eu só percebi que eu estava fora. E aí, a hora que eu olhei, o baterista teve uma reação de jogar a baqueta dele longe, de raiva. Ele ficou muito pé da vida comigo. Ele bateu, ele jogou no bombo, a baqueta voou e ele ficou muito bravo com a situação. Pô, todo mundo viu e tal. Eu continuei cantando, como se nada tivesse acontecido. O trompetista pediu uma pausa e aí a gente parou. Só que a gente é muito amigo. Muito, eu amo demais eles. E aí quando a gente parou, eu falei. E eu falei assim, eu gostaria de falar uma coisa antes da gente encerrar. Primeiro, eu queria dizer que eu amo demais vocês, e é por isso que eu vou falar. E aí eu falei, eu não gostei da maneira como eu me senti. Eu estou me sentindo insegura e não pertencente. Eu estou me sentindo num lugar que eu não posso errar. E se a gente não pode errar, como é que a gente evolui? A gente vai ficar numa zona de conforto ali sem o erro. Lembra que a gente falou sobre isso, Estevam, até? E aí eu falei isso pra eles. Eu falei, eu gostaria de ter a liberdade de poder errar com vocês. Porque eu vou errar pra sempre. Eu sou totalmente imperfeita. Querida. Aí ele percebeu, foi nesse momento, que ele ficou muito mal. Ele percebeu, o olho dele até lacrimejou. Em nenhum momento eu acusei ele. Eu disse só como eu me senti. Você fez juiz de razão. Você deu uma devolutiva. Você deu outra face. Você deu outra face. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Toquei em televisão, acompanhando artista. Você não tem ideia. Você sabe que não tinha ensaio, né? Então era o seguinte, música no tom tal, tá? Então, muitas vezes a gente viu o artista profissional estava atravessando. A responsabilidade de consertar era nossa. Entende? O que a gente fazia? O baterista é o primeiro a consertar isso. Na hora que ele dá uma repicada e ele dá uma pausa, eu consigo acertar isso. Então, a primeira coisa que você tem que entender, meu amor, é que você... Agora eu quero que você perceba. O ato de compreensão só vem através do entendimento. Ó, pai, perdoa você, que eles não sabem o que fazem. Você sabe que ele é teu amigo, você não se magoou. Você compreendeu que naquele momento ele não sabia o que fazia. Nesse momento você teve respeito por ele. Nesse momento começa a compreensão do que aconteceu. Ó, eu estava sem retorno, porque a compreensão é de um contexto.
Ó, meu marido está com cara feia comigo, eu também estou compreendendo que eu tenho responsabilidade nisso. A compreensão não é só com o outro, a compreensão é com o contexto que você fez ele entender. Olha, nós somos amigos, então o entendimento não confunda entender com compreender. Entenda e aí você respeita. Agora, compreenda que naquele momento Jesus teve que manifestar também uma postura de amor por quem estava crucificando ele. Ele compreendeu que o testemunho dele era muito importante. E ele compreendeu que aquele não tinha nada melhor para dar. Então, esses atos são instantâneos, meu amor. Mas olha o que você fez. Você me respeitou. Respeitou ele. Isto é amor puro, minha filha. Isso é evolução. Mas isso tem que ser... Eu não me falei. Porque se eu não me calasse, se eu repetir, ei, desculpa, meu cachorro acaba de separar. Ia se repetir. Ia se repetir. É que Jesus fala, silencia com humildade. Viu, Mari? Silencia com humildade, porque palavras agora não vai resolver. Se tu parasse para bater boca com ele, não resolve nada. Se os teus exemplos não resolvem, não é a tua palavra que vai mudar isso aqui agora, entende? Mas eu falei. E aí esse ato de falar de uma maneira mais educadora... Você fez juiz de razão, você deu uma devolutiva. Você mostrou a consequência para ele e para todos. Isso que você fez é o que a gente chama de interiorização. Você fez ele interiorizar, por isso que ele chorou. Você foi cristã, minha filha. É o que nós estamos discutindo aqui. Olha, as pessoas pensam que isso é bobagem aqui, mas não é. O grau motivacional, ele é muito importante. Eu não gosto da cara feia. Eu respeito que naquele momento todo mundo sabe. Agora, a partir desse entendimento, eu começo a compreendê-lo. E aí eu vou me doar. Entendeu, Estevam? Quer acrescentar alguma coisa? Ô, Wilson. Fala, Sheila. Não sei se eu vou ajudar a Mari, mas eu acho assim, ó, como você falou, ele teve que compreender, doar e respeitar. Mas a parte principal foi o respeito. Ele entendeu primeiro. Entender o ato. Depois vem a compreensão de um contexto como um todo. Mas o máximo, o auge ali foi o respeito pelo inimigo. Não, né? No caso o senhor não era, mas você o respeitou. É isso aí. Você fez tudo, mas o respeito foi o imperador ali. Foi o predominante, tá? Mas aqui a gente tem que entender que se você não entende, você não respeita. Não é? Porque o entendimento produz a compreensão produz a doação. Esses sentimentos são coisas lindas na nossa vida, Sheila, porque não adianta querer mudar o outro, não, gente. Vocês estão querendo mudar o outro, você está ferrado. Eu sempre escuto uma voz interna minha aqui, na minha orelha direita, diz assim, confia, meu filho, confia. Mário, eu tenho escutado isso, já conversei isso com você. Confia que vem coisas muito boas para o seu futuro. Eu tenho uma confiança em Deus, Mari. Eu tenho uma confiança no Cristo. Eu quero que você tenha isso que eu sinto, meu amor. Eu não quero mais tu dependente de homem nenhum. Nem de marido, nem de pintado de azul, de cor de rosa. Você tem que começar a ter, mas ser independente. Você é uma mulher fantástica. Você tem que ter essa independência emocional no seu coração. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Número 3. Nós estamos atrasados hoje, hein? Mas eu não tenho pressa, não. Isso aqui não é curso. Ainda não é número 3, não é o C, o grau motivacional virtuoso? Hein? É a C. É a letra C. A letra C. Então lê a C. Qual o grau motivacional virtuoso? Humildade, inofensibilidade, misericórdia, pureza, fidelidade ao amor incondicional, que sugere a prática do amar os nossos inimigos? Então vamos para nessa pergunta. A partir de que grau de consciência predominante está possível? Vou responder logo a partir de que grau. Para você fazer isso, a consciência predominante tem que ser a virtuosa. Tá claro? Amar inimigo, você tem que ter um nível de consciência predominantemente virtuoso. Humilde, manso, com inofendibilidade, misericordioso, puro de sentimentos, pacificador. Então essa aqui é fácil. Agora vou ver a outra. Qual o grau motivacional virtuoso? Qual o grau motivacional?
para que você faça humildade, inofendibilidade, misericórdia, pureza, fidelidade. Vamos lá, Mari, você responde essa agora que tu vai entender. Qual é o grau? Qual é o grau motivacional dominante naquele instante? O microfone está fechado. Tá picotado pra mim aqui o som. Você Ó. tá vendo? Tipo, Qual o grau motivacional virtuoso predominante? Humildade, é a base da pirâmide. Inofendibilidade. Misericórdia pelo outro. Pureza de sentimentos. Fidelidade ao amor incondicional, que sugere a prática do amar os inimigos. Qual é o grau de virtude? pra mim é humildade. Mas Humildade é tudo, está tudo ligado, mas tem uma predominância. Naquele instante, você não tem que respeitar? Ele não sabe o que faz? Então é a inofendibilidade. Tá claro? Entendeu que você teve inofendibilidade? Se você não tivesse inofendibilidade, tinha parado de andar dele a merda, minha filha. Você não se magoou naquele instante. Você não gostou, como você falou. É a inofendibilidade, entendeu, Maria? Agora, para que você tenha a inofendibilidade, você tem que estar com o coração humilde. Tá claro? Você vê que o egoísmo não tem muito a ver com isso. Mas uma pureza de sentimento já tem a ver. Entende? Um estado pacificador já tem que haver. Então, o que você tem que entender é o instante inicial onde você tem que controlar o teu instinto. Se você não tem aquele start você não. Então, o que significa inofendibilidade? Vamos lá. Não existe essa palavra, não adianta procurar. Isso é um neologismo. Eu criei essa palavra. Porque eu prefiro muito mais inofendibilidade que mansidão. Que mansidão parece estado passivo, covarde. Não, mansidão é um estado de coragem. Mansidão é um estado pacífico. Então, para que eu faça isso, é um estado pacífico. Esse estado pacífico é um estado de inofendibilidade. E a gente não é. A gente está sempre com orgulho para espetar o outro, para morder o outro. E não é por aí, entendeu? Tá ok? Então, vamos lá. Alguma pergunta? Estevão, o que você acha? Não, é exatamente isso, né? Porque a gente viver na consciência virtuosa, esse é o ideal. Tem que ser predominante. Esse é o predominante. Aí, inclusive, tem a ver com o versículo 45. É. Né? Tem a ver com o versículo 45. Quando ele fala assim, né? O que ele quer dizer? Somos filhos de Deus. Somos filhos dele na criação. É. Na criação. Mas para ser filho de Deus tem que ser pacificador. Exato. Agora, para se tornar filho de Deus, é uma conquista. É bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. É uma conquista, não é uma concessão. Exato, é uma conquista. Nós somos filhos na concepção. Nós recebemos a bênção de sermos criados. Agora, para nós nos tornarmos filhos de Deus, a gente vai ter que conquistar. E a conquista é como? É agindo. Como? Pacificador. Dentro das leis dele. É. Não é reagindo, É. mas é agindo. Agindo nesse processo. É isso aí. Agindo. Foi o que a Mari fez. A Mari não reagiu, ela agiu. Ela agiu. Ela fez completa. Ela não reagiu pelo orgulho. Ela agiu pela humildade, pela inofendibilidade. Muito bom. Então lá, Eliane, lê a 3 aí. 3, no versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Tá. Letra Deixa eu só falar uma coisa. A. Antes de ler a letra A, eu não estou preocupado, não. Eu vou parar nisso aqui, porque aqui tem um conceito, ó. Para que vos torneis filhos do vosso Pai. Olha só, olha o que o Estevão falou. Nós somos filhos pela criação. Sempre. Mas nós somos criaturas de Deus.
para que nós nos tornemos filhos, ele quer dizer que nós não somos filhos. Tá claro? E para que nós sejamos filhos, nós temos que ser pacificadores. Tá claro isso? E o que é o pacificador? Aquele que compreende, se doa e respeita, aquele que não produz atrito. A Mari foi uma pacificadora. Ela não produziu atrito, ela deu uma tremenda devolutiva. Agora, olha só. Para que vos tornei filhos de vosso Pai. Mas ele dá um adendo. Porque ele faz nascer o sol sobre bons e maus e bons. E vir chuvas sobre justos e injustos. Que conceito teológico está aqui? É dádiva. Não. É a graça. Graça. É a graça de Deus. Porque a graça de Deus, presta atenção, isso é a coisa mais linda. A graça de Deus nos deu o irmão Sol, que ilumina justos e injustos, e aquece o planeta para que justos e injustos vivam. Nos deu a irmã Lua. Sem irmã Lua, nós não teríamos o movimento das marés, não teria água, a água estaria estagnada no planeta, a água do mar. Então, a Lua tem um papel preponderante sobre a nossa vida aqui. Nos deu a irmã Terra, que é, como diz Francisco, estrado dos nossos pés. Estrado. Para justos e injustos. Nos deu a irmã Corpo. É a graça de Deus que nos deu o corpo. Nos deu esse corpo. Nos deu uma família, uma mãe que nos pariu, que nos educou. Mas a mãe educa justos e injustos. Nos deu a luz elétrica, que é usada por justos e injustos. Nos deu o automóvel, nos deu o avião, que é usado. Então, a graça de Deus, ela está sempre concedendo para que haja vida no planeta. Agora eu vou fazer uma pergunta. Não vou avançar nesse item. Por que Deus deu a graça de Deus? E qual é a maior graça que nós não entendemos? Qual é a maior graça de Deus? Não é o corpo. Isso todo mundo está recebendo, justo e injusto. Mas por que Deus deu isso aqui para nós? Vamos lá. Pra gente amar. Pra gente amar. Para a gente amar. Para a gente aprender a amar. Entendeu, Estevão? A graça, ela dá sobre justos e injustos para que nos dê a maior graça de Deus, que é a irmã oportunidade. Olha só, o que é irmã oportunidade? Casa, para tu ver uma coisa. A irmã oportunidade está ali para tu aprender a amar. Tem filhos que tu vai ver uma coisa, vai ter que aprender a amar. Tem chefe, vai ter que aprender a amar. Tem vizinho com um cachorro que late, vai ter que aprender a amar. Vai ter baterista que joga baqueta, vai ter que aprender a amar. Então, o que eu quero dizer é que todo esse approach de vida que nós temos, nossa casa, sociedade organizada, isso faz parte da graça. Isso não é bênção. Isso não é bênção. A bênção é uma concessão que também cai sobre justos e injustos. Mas a bênção, ela nos atende nos constrangimentos eventuais que a gente tem. Você perdeu o emprego, a bênção, pum, renova um emprego novo. Terminou um casamento, pim, vai vir um homem melhor para você. Vai vir uma pessoa melhor. A bênção é uma concessão mais pontual, onde a divindade, quando você merece, você nem precisa nem pedir, que ela vai te dar direto. Porque é o merecimento. Porque veio pela misericórdia dele. Agora, quando o outro não merece, é injusto, nós ajudamos os injustos. E aí nós somos caridosos com aquele que está passando por uma dificuldade e que não tem mérito, porque ele não tem a ligação pelo mérito. Então, o que eu quero que vocês entendam, que isso aqui, quando ele fala, porque ele faz nascer o sol sobre bons, foi daqui que a teologia criou o conceito de graça, entendeu, Estevão? Isso aqui é de um efeito filosófico incrível. Então, a graça me deu tudo, olha, a graça me deu um corpo, a forma de falar para estar com vocês hoje. Eu estou aproveitando essa oportunidade, eu não quero desperdiçar essa oportunidade, mas as pessoas desperdiçam. Eu quero que vocês entendam, as pessoas desperdiçam. Pega um casamento, joga fora um casamento, termina com o marido que ama, joga ele fora e vai arranjar um encosto
Porque o homem ou a mulher da sua vida, tu vai fazer merda, vai trocar de mosca. A merda é a mesma, às vezes é muito pior do que a primeira. Então a gente tem que entender isso. Tá? Eu já estou chegando na hora, então eu não vou insistir. Então, Eliane, marca aí, nós vamos continuar no número 3, na próxima, tá? Sim, número 3, tá bom. Tá? No número 3, porque Combinado. o 3 tem A, B e C, e depois tem o 4 tem o 5. Então eu termino e a gente começa um outro estudo. Mas eu achei que hoje o estudo foi sistematizado, foi muito legal. Hoje entraram aí 81 pessoas, depois já 4 já foram embora, mas eu não gosto, mas eu amo, compreendo que as pessoas estão com pressa. Cada um tem seus compromissos. Tá bom? Mas vamos fazer então nossa oração de gratidão por tudo que nós recebemos hoje aqui. Foi muita coisa. Tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade. Jesus, querido amado Mestre. Mãe Maria, mãe de todos nós. Irmã Caridade, que está sempre ao nosso lado, dando oportunidade de sermos bons e úteis. Nós nos ajoelhamos perante a divindade para agradecer essa oportunidade única que tivemos hoje, de estar 1h30 juntos, estudando o Teu Evangelho, o significado do amor em nossas vidas. Nos dê força essa semana, Senhor, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos amar aquele que não nos ama, que nós possamos compreender aquele que não nos compreende e respeitar aquele que não nos respeita. Não são nossos inimigos, são nossos irmãos. Jesus reformulou a frase de Moisés dizendo: reconcilia-te com teu irmão. São nossos irmãos que não sabem o que fazem, mas não somos nós que teremos que julgá-los. Vamos respeitá-los, vamos orar para que eles encontrem a felicidade do jeitinho que eles quiserem. Por mais que o nosso coração esteja ferido, eles merecem o nosso amor. Eles merecem toda a nossa consideração e respeito por eles. Eu oro por todos aqueles que vieram aqui hoje, por todos aqueles que estão aqui unidos nessa oração, que eles recebam em suas casas essa bênção, Senhor. Ore por ele e por suas famílias. Oro por toda a nossa humanidade. Oro por aqueles que estão pensando em suicídio, por aqueles que estão aflitos, desesperados, porque estão enfermos do corpo, da alma, estão com fome, estão com frio, sem uma casa. Oro por aqueles que estão dementados de alguma maneira, aqueles que estão presos aos vícios do álcool, do tóxico, aos vícios, o vício da corrupção, do crime, ao vício da ilusão, que é um dos maiores vícios da humanidade. Eu oro por todos esses que estão nessa porta larga da ilusão, de encontrar uma felicidade fora de si próprio. Oro por todos nós orgulhosos e egoístas, que nós possamos nos tornar pessoas melhores. E domingo que vem estaremos aqui, convido todos, porque na turma agora, a turma 9, eu estou já pegando trechos do Evangelho e estudando com eles. Está muito bacana. Convido a todos a estarem conosco quinzenalmente. Venham, porque vão agregar muito. Eu me senti muito honrado de estar com vocês hoje aqui. Peço que seja uma semana de paz para todos, tá bom? E a minha praga vai pegar, vocês vão lembrar de mim essa semana. Com certeza. Um beijo para vocês. Obrigada. Fiquem em paz. Um beijo para todos. Gratidão. Boa semana. Um abraço para todos.